Fala galera, beleza? Gustavo Seu aqui. Tô trazendo pra vocês aqui uma notícia quentíssima, beleza? Informação do SBT Esporte, informação do All Sport e informação do Lessa, tá? Que é uma das maiores referências do Fluminense aí. Você pode adiantar o vídeo aí, mais ou menos aí a partir de 1 minuto que começa as notícias. Aqui no início eu vou dar o crédito do vídeo pra SBT, pro UOL e pro Lessa também, beleza? Que trazem bastante informações do Fluminense aí, tá? Você que acompanha esse canal, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia compilada aí do Fluminense, direcionando os créditos aí para os produtores originais das notícias. O contrato Fernando ia até o meio de 2024. Em nenhum momento foi combinado que isso seria interrompido antes. O nosso combinado era que ele fosse até a chegada do Ancelotti no meio de 24. Esse era o que nós tínhamos combinado. E tínhamos combinado dessa forma porque entendíamos que o calendário não atrapalharia o trabalho dele no Fluminense. Tanto não atrapalhou que nós fomos campeões da Libertadores. O que ia acontecer depois nós não sabíamos. O que tinha se programado era um contrato de prazo determinado até o meio de 2024, o que foi informado para nós na época, e por isso o motivo do aceite do Fluminense em trabalhar isso em conjunto com a seleção, com a CBF, era de que você teria só amistosos agora nesse 24 e ele entregaria o time para o Ancelotti, que era o que se dizia na época, ou um treinador definitivo em meados de 2024. Para deixar muito claro que não houve nenhum movimento por parte do Fluminense agora, no sentido de que fosse interrompido o vínculo agora em janeiro. Foi um movimento por parte da CBF em relação ao Fernando. Então, se antecipou um término que era previsto para o meio do ano que vem. É isso que eu posso te dizer. O Fluminense não teve participação nenhuma neste momento de interromper antes do que estava combinado, que era um ano de contrato, um ano de trabalho, que foi o que a gente disse para todos vocês. Inclusive, na época, foi ofertado, inclusive, ao Fernando, depois da chegada do Ancelotti, se ele conseguisse, se ele quisesse, de alguma forma, continuar contribuindo como auxiliar, etc. O Fernando foi muito claro na época, dizendo que não, que ele ficaria um ano e sairia, e aí voltaria a ser full-time do Fluminense. Então, assim, até para não parecer que, como é que vocês fizeram um contrato até junho de 2024 e agora estaria atrapalhando em janeiro, fevereiro de 2024? Não era o que, na nossa cabeça, nós seguiríamos até 2024 com essas duas situações, o Fernando no Fluminense e o Fernando na seleção. Mas com o rompimento, enfim, repito, parte da CBF em direção ao Fernando, a gente, enfim, fica tranquilo e sempre tivemos, na verdade, porque, como eu te falei, era programado até o meio do ano. Mas também nesse período, acho que o título da Libertadores comprova muito que não houve nenhum problema, que dava para conciliar dessa forma, da forma com o calendário ainda com poucos jogos e apenas nas datas FIFA. Aí depois, dali por diante, enfim, mas acho que foi uma escolha da seleção no sentido de antecipar esse movimento, de ter um treinador já 100%, enfim, dedicado. A gente tem que respeitar a decisão. A relação com o presidente Edinaldo é ótima, a relação com a CBF é ótima, continua nascendo. O Fluminense estará sempre à disposição da seleção brasileira. Aí, De La Cruz, aparece aí. Olha, falando do Fluminense, a pedido do Diniz, o clube anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves, é o terceiro reforço do tricolor nessa temporada. Vamos ver. Fala, torcedor tricolor, tudo bem? Aqui é Felipe Alves, ansioso pela estreia, muito feliz em vestir essa armadura e pode contar com mais um guerreiro para esse time de guerreiro. Tamo junto. Felipe Alves, o terceiro reforço do Fluminense, lembrando aqui que já o Renato Augusto, grande contratação do Fluminense, chegou também o zagueiro Antônio Carlos, e o Felipe Alves ele tem essa relação com o Fernando Diniz, o 8º clube que ele vai trabalhar com o Diniz, exatamente porque tem habilidade para jogar com os pés, e o Fernando Diniz, no esquema dele, isso é essencial. Será que foi uma boa contratação? 35 anos. Eu vou dizer que foi uma boa, porque foi um pedido do Fernando Diniz, que tem uma ótima relação com ele, e também a gente tem que levar em consideração que ele não chega para ser titular, é um jogador para compor elenco. Chega de graça. Acho que chega de graça, acho que o próprio Felipe Alves sabe disso, que ele chega para ser reserva imediato do Fábio. Tem que levar em consideração também questão fora das quatro linhas. Lá no São Paulo ele teve um problema, questão de comportamento com o Dorival Júnior, tanto é que ele não foi aproveitado com o Dorival Júnior quando o Dorival estava sendo treinador na equipe paulista, mas enfim, é um pedido do Fernando Diniz. Eu acho que chega, repito, para compor elenco, acho uma boa contratação. O Fluminense não investiu para contratar, não pagou compensação financeira a ninguém, apenas negociou salário, provavelmente pagamento de luvas e pronto. É um jogador para compor elenco apenas. Ele foi bem no Fortaleza e o Fluminense ele não tinha um reserva ali de confiança
no Fábio, né? E chegou o Pedro Rangel, não substituiu a altura e foi emprestado o Pedro Rangel também para ganhar experiência. O Paquito tá me chamando aqui. É muito bem informado sobre o Fluminense aqui no canal do Lessa. Você sabe que aqui você não perde nada sobre os bastidores do Tricolor e neste vídeo não vai ser diferente, porque temos assuntos importantes para tratar aqui. André, o staff, na verdade, do André, começa a se preocupar porque as propostas não chegaram como imaginado. E por que isso não aconteceu? E o que o Fluminense planeja fazer diante disso? É claro que a permanência do André, tecnicamente falando, é uma grande notícia, mas financeiramente, pensando no valor que teria uma venda dele e no alívio que isso traria para os cofres, é uma situação preocupante por esse aspecto. Luiz Henrique. O Fluminense saiu da negociação pelo Luiz Henrique, como, né, a gente já trouxe a informação aqui no vídeo de ontem à noite. Quem não assistiu pode assistir aqui. Mas o que faltou acrescentar foi o detalhe da compra. E o Fluminense fez uma proposta até de certa forma surpreendente, cerca de 40 milhões de reais por 60% dos direitos do Luiz Henrique. E aí muitos vão dizer, opa, então o Fluminense está com dinheiro. Então o Fluminense vai contratar, agora vai. Ué, se tinha 7 milhões e meio de euros para pagar nele, tem para pagar em outros jogadores também? Será que é tão simples assim? Vou trazer também essa reflexão, além de outras notícias importantes, mas não sem antes pedir aquela sua moral no like, que não custa nada, é só clicar aqui, se inscrever no canal do Lessa também, se você não está inscrito, se inscreva aí. Bora me ajudar a bater essa meta de 100 mil inscritos, conto muito com vocês e ao longo de 2024 teremos muita coisa para comemorar, se Deus quiser. Então, bora de informação. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O Fluminense emprestou o jovem Iago Ferreira para o Nova Iguaçu. Vai disputar o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. O Iago que teve algumas oportunidades de treinar com o time profissional, de ser observado de perto pelo técnico Fernando Diniz, mas acabou não recebendo chances, né? Foi rodando por alguns clubes, foi emprestado pelo Náutico, voltou e agora vai ser emprestado novamente para o Nova Iguaçu. Ele tem contrato aí até o final do ano. Boa sorte que o Iago possa fazer um bom campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, um garoto bom, esforçado. Tomara que ele tenha sucesso por lá. Quem sabe depois, né, a comissão técnica do Fluminense não olhe diferente para ele. Iago, claro que é o Iago, filho do Iranildo. Olha que notícia boa. O Cauã Elias, depois de todo o imbróglio pela renovação de contrato, ontem a gente trouxe, ontem pela manhã a gente trouxe a informação aqui no canal do Lessa de que o Fluminense encaminhou, deixou tudo certo para a renovação de contrato com esse jovem que promete muito, que é um dos grandes destaques de Xerém, uma joia realmente está sendo lapidada, um jogador que está sendo preparado para chegar no profissional e arrebentar. É claro que isso depende dele, né? A expectativa já é grande, ainda mais depois de toda essa situação da renovação contratual. O Fluminense conseguiu contornar os problemas, as questões, algumas solicitações foram atendidas, outras não. Acabou, acredito eu, sendo um bom negócio para todas as partes. O Fluminense não podia de forma alguma perder o jogador para um outro clube do futebol brasileiro. Agora, com essa situação já definida, cabeça tranquila, o Cauã vai poder focar no treino, nesses treinos de preparação para a estreia no Campeonato Carioca. Ele ia fazer parte desse grupo, já estava na lista que ia fazer parte desse grupo que vai iniciar o estadual. Devido a essa situação de renovação, ele acabou sendo afastado, foi lá para Xerém e agora já está reintegrado e irá começar normalmente o Campeonato Carioca. E eu aguardo muito, estou numa expectativa bastante positiva para ver o Cauã Elias ganhando minutagem nessas rodadas iniciais. Que ele possa ter uma boa sorte, agora já, né, com tudo isso resolvido, focar apenas no futebol e tentar aproveitar as oportunidades para quem sabe depois ter uma sequência também no elenco profissional. Bora, galera, falar de uma situação aqui que vem gerando um certo debate, porque ao mesmo tempo que é uma boa notícia, é uma excelente notícia, por outro lado ela também preocupa. Estou falando do André, né? A situação, engraçado que antes a gente dava a saída do André como certa, né?
Não dá para julgar isso, porque, enfim, tudo indicava, o próprio jogador sabia disso, a diretoria sabia disso, a torcida já estava conformada, né? O Liverpool já tinha sinalizado com uma proposta altíssima. Então era fato que depois do Mundial as propostas iam chegar e o André ia acabar deixando o Fluminense. Mas não foi isso que aconteceu. As propostas até o momento não chegaram. A qualquer momento a gente pode ter uma novidade, claro. Mas a princípio não chegaram. E o staff do jogador começa a ficar preocupado porque a expectativa era que fosse chover propostas depois do Mundial. E hoje a realidade é diferente. E provavelmente o André também está preocupado com isso, porque o André fez uma escolha extremamente difícil, complicada para um jogador da idade dele. Imagina abrir mão da possibilidade de jogar no Liverpool da vida, um dos maiores clubes da Europa, na idade dele, para ganhar um contrato absurdo e encaminhar a vida. Foi uma decisão, eu já falei isso aqui, incrível que o André tomou, gigantesca, não tem nem... Assim, algo raríssimo, raríssimo no futebol de hoje. Pouquíssimos jogadores fariam isso. Porque envolve risco, tudo no futebol envolve risco. E a gente está vendo isso agora. Ah, mas calma, pode chegar proposta no meio do ano. Claro, pode chegar, deve chegar. Mas pode, deve. E será que vai chegar no valor que a gente imaginava? Conversando com uma pessoa ontem sobre isso, uma fonte me disse que assim, já há uma preocupação bastante do lado dele assim, em relação a essa questão de proposta. E conversando com uma outra pessoa, ela me abriu os olhos para uma coisa muito importante que eu não tinha pensado nisso ainda. Quando um clube como o Liverpool chega, é um dos maiores da Europa, chega, faz uma proposta para levar o jogador, tá tudo engatilhado ali, vai contratar e vai levar, e o jogador diz não, uma negociação que veio a público, que todo mundo ficou sabendo, os outros falam, aconteceu alguma coisa aí. E aí depois o jogador fala, a diretoria fala, todo mundo fala, o André não vai para a Europa porque ele vai ficar aqui para conquistar a Libertadores, para realizar o sonho do clube, para cumprir uma promessa, e é isso. Ele não vai e vai continuar no futebol brasileiro, mesmo diante de uma oferta tão gigantesca. Os caras lá, vejam bem, pensando com a visão, tentando enxergar da forma como eles nos veem. Cara, isso é um preconceito absurdo com a gente. Eles acham a gente um lixo. Para eles é Europa e não tem mais nada além de Europa. Então o preconceito é gigantesco. Aí os caras falam, que jogador é esse? Não aceita uma proposta do Liverpool? O que esse cara quer da vida? Sabe, porque numa situação como essa, o Liverpool sinaliza, ou outro gigante vem e tenta cobrir a oferta, né, que é o ideal para um mundo ideal que é bom para todo mundo, bom para o André, bom para o clube. Ou isso não acontece e os outros saem da negociação, como o Fulham, por exemplo, que também tinha meio que deixado um acordo encaminhado e agora sumiu. Então, talvez o mercado europeu não tenha enxergado positivamente, diante da soberba que eles têm, essa decisão do André. É só uma hipótese, tá? É um ponto de vista que eu não tinha parado para refletir. Que eu acho possível. E é factível pela forma como eles nos olham de cima para baixo. É isso, galera. Então eu vou trazer o meu feedback aqui sobre essas notícias aí, que foi traga pela SBT, pelo UOL e pelo Lessa. Vamos pela primeira, foi pelo UOL, a entrevista do UOL com o Mário Bittencourt sobre a saída do Diniz da seleção brasileira. Eu vou ser sincero para vocês que eu fiquei feliz quando o Diniz foi para a seleção brasileira, mas um pouco preocupado com o desempenho dele no Fluminense, Mas não foi o caso, a gente foi campeão da Libertadores e mesmo tomando de 4-0 para o Manchester City, jogamos bem, Jogamos pau a pau com o Manchester City. Mas tivemos essa notícia aí do Diniz estar saindo da seleção brasileira e agora a atenção dele está voltada para o Fluminense. Ainda, com a possibilidade da gente estar até renovando esse contrato dele que vai até o meio do ano de 2024. A gente podendo ter o nosso chefão aí até o Mundial de 2025. Que eu não sei vocês, eu estou satisfeito com o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. E agora sobre a notícia do André, cara, que foi trazida aí pelo Lessa, e sobre o Luiz Henrique, o Fluminense mandou uma proposta até
bem interessante pro Luiz Henrique, que o Real Betis pediu 80 milhões, o Fluminense ofereceu 40 milhões, mais o restante do valor parcelado, né? Porém, o Fluminense se afastou da negociação, né? Desistiu da compra aí do Luiz Henrique. E lembrando que esse valor seria por 60% dos direitos aí do Luiz Henrique, né? E o André, que a gente estava achando que ia sair pro Liverpool, pro Arsenal, pro Manchester, né? Ou pro Chelsea ou pro Fulham, não recebemos nenhuma negociação, né? Como foi falado aí pelo Lessa. Essa visão do Lessa sobre os clubes europeus ter olhado com um olhar meio de soberba, eu acredito que não é dessa forma, porque eu faço economia, né? Ciências econômicas, e a lei da oferta e da demanda é muito bem clara. E quando você fala não para uma proposta, para alguém, para alguma coisa, você fica mais valorizado no mercado e não desvalorizado, né? Então, eu acredito que os clubes europeus estão de olho sim ali no André, mas logo, esse mês ainda, em janeiro, deve estar chegando proposta para ele com certeza. Eu não acredito que ele vai terminar o Campeonato Carioca com a gente. Eu acredito que o Fluminense vai conseguir a venda dele, né? E sobre a contratação agora final, né, do Felipe Alves, um ótimo reserva pro Fábio, né? Nosso xerifão que tem um contrato com a gente até o final de 2024, nosso goleirão. E o Felipe Alves teve boas atuações lá onde ele estava, né? Fez um bom campeonato brasileiro. Não foi muito aproveitado pelo Dorival Júnior no São Paulo, porque teve um desentendimento, mas vai ser um ótimo reserva, já que o Pedro Rangel, né, não trazia muita segurança pra gente ali de reserva do Fábio, né? Mas é isso, essa é a minha opinião. Eu queria que vocês deixassem suas opiniões aqui sobre essas notícias, deixassem seu like e compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas, mais tricolores que gostariam de receber notícias do Fluminense todos os dias. Hoje eu vou estar postando essa notícia quase 5 horas da tarde, mas todos os dias eu vou estar postando vídeo meio-dia pra vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera!